Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco neste momento e que possamos compreender esta mensagem que Ele mesmo trouxe para nós, aonde Jesus tinha um objetivo nessa vinda, que era o estabelecimento do reino de Deus no coração dos homens. Então Jesus vem com uma missão, porque desde os primórdios, desde os primeiros tempos, nós estamos recebendo esses ensinamentos de Jesus, através de Moisés, as leis morais, mas nós, de uma certa forma, por teimosia, por acharmos que, bom, é os outros que têm que fazer, nós não trabalhamos nesse reino de Deus que supostamente era para nós trabalhar. Como nós não estávamos trabalhando, Deus concedeu para nós o privilégio de recebermos a encarnação de Jesus no planeta Terra para exemplificar os seus ensinamentos, para exemplificar a moral cristã que vinha para fazer desenvolver este reino de Deus no coração dos homens. E com este objetivo de estabelecer o reino de Deus, a gente vai no Evangelho e vê que Kardec colocou lá no capítulo 2, onde Jesus afirma para Pilatos, aqui não é meu reino, este não é o meu reino. Porque ele pergunta, és reis? E ele fala, não, este não é o meu reino. Porque se fosse o meu reino, os meus viriam em minha defesa. Então, Jesus estava deixando claro para nós que ainda não era o reino de Deus aqui. Porque Jesus fala, eu e o Pai somos uno. Então, quando nós falamos em reino de Deus ou reino de Jesus, é o mesmo reino de Deus que nós estamos falando. E ele disse, aqui ainda não é o meu reino. Esse ainda não é porque ele veio para fazer a implantação e deixou para nós o compromisso do desenvolvimento individual de cada um de nós para trabalharmos esse reino de Deus em nós. Mas quando ele afirma que ainda não é, ele está deixando claro que aqui será o reino de Deus. Esse planeta Terra será. Quando, logicamente, os habitantes da Terra estiverem renovados, quando eles estiverem construído este reino de Deus no coração, a Terra passará a ser o reino de Jesus, ou o reino de Deus. E por isso é que nós estamos trabalhando nesse sentido. E o estudo da noite, força de expressão, lá sempre é à noite, no Mão Verno, né? Mas o estudo da manhã de hoje vem com o objetivo só de relembrar aquilo que todos nós já temos lido nos livros espíritas, ou no Evangelho, ou, neste caso, no livro Boa Nova, de Emmanuel, onde ele traz para nós essa história, onde ele conta o início do trabalho de Jesus. Porque, como nós sabemos, até os 30 anos, Jesus esteve com seu pai e com sua mãe. O seu trabalho, realmente, da divulgação do cristianismo, da implantação do reino de Deus, começou aos 30 anos de idade de Jesus. Então, quando ele está preparado para iniciar o seu trabalho, é que ele vai a Jerusalém. E aí eu vou fazer uma leitura aqui que está no livro Boa Nova para nós entendermos aonde que começou o trabalho de Jesus da implantação do reino de Deus. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Haná, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou do desconhecido e dirigiu-se com orgulho. Esse sacerdote Haná é o que se sente interessado e vai ter esse diálogo com o Cristo, e que o Cristo esclarece ele desta implantação do reino. E ele começa fazendo alguns questionamentos, e ele diz, Galileu, o que fazes na cidade? Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote,
com acentuada ironia: o que pensas tu venha a ser isto? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Perguntou ele. Revidou Haná com uma gargalhada de desprezo e, continuando as suas observações, perguntou: com que contas para levar avante esta difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Lembrando que esse questionamento dele fazia todo sentido na época, porque na época todos os reis tinham o seu reinado, tinham a sua cidade, o local onde tinha esse rei. Então era um reinado material. E Jesus estava começando ali um reinado espiritual. Então ele queria saber, se fosse um reinado, tinha que ter os súditos, tinha que ter o seu soldado, tinha que ter seu exército, tinha que ser aqueles que o apoiavam, os que o defendiam, para montar um reinado na época. Mas Jesus estava propondo um outro, era o reino espiritual. Então, ele continua dizendo assim: acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Haná, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente, este representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua em perfeita modelagem em fragmentos de lama? O sacerdote está perguntando para Jesus, porque naquela época as estátuas, tudo era feito de mármore, tudo era perfeito, era uma coisa assim, não era qualquer material que se utilizava para fazer os templos que nós conhecemos pela história até hoje, obras fantásticas, né, esculturalmente falando, mas eram obras materiais. E quando ele afirma, os ignorantes e os tolos vêm de toda parte, e Jesus estava contando com os ignorantes e os tolos, que éramos nós. Porque se nós acreditamos na reencarnação, nós somos espíritos que tivemos várias passagens. E nós estávamos nessa aí. Mas por que nós éramos ignorantes? Porque nós ignorávamos as verdades do Cristo. Nós éramos um povo que estávamos saindo do planeta de animalização, né? Um planeta primitivo, para um planeta de prova e expiação. Então, o nosso conhecimento era muito curto, nós ignorávamos. Ignorante no sentido de ignorávamos as leis de Deus, ignorávamos o conhecimento. E por que nós éramos tolos ainda nessa época? Porque era uma época ainda que se acreditava que se eu pagasse para alguém rezar por mim, a pessoa rezando, eu seria salvo. Se eu comprasse o céu, eu pagando um determinado valor, eu iria para o céu. Então, éramos tolos, porque as nossas crenças desta ocasião ainda eram muito limitadas, estavam mais por crenças primitivas do que por qualquer outro esclarecimento. Então, Jesus estava contando conosco, com os ignorantes e os tolos. Ignorantes no sentido de ignorar o conhecimento e tolos porque nós aceitávamos como verdades nem tudo aquilo que era verdade, né? Que o rezar é importante, mas rezar, não pagar para alguém rezar. O rezar é importante quando você faz a sua oração, quando você entra em contato com Deus. E nós fomos sendo esclarecidos nesses últimos 2000 anos para nós termos a compreensão que temos hoje e para termos o Espiritismo que vem nos orientar sobre esse aspecto do reino de Deus em nossos corações, de como que isso vai se dar. O que é que nós temos que fazer hoje, na prática, nos dias atuais, para que esse reino de Deus se desenvolva em cada um de nós? E o sacerdote replicou-lhe, Jesus, com energia e serenidade, o sacerdote replicou-lhe, Jesus, com energia e serenidade, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Nenhum cinzel é superior da boa vontade. Então, olha qual era o material que Jesus queria trabalhar essa obra, que é o reino de Deus nos nossos corações. Ele queria trabalhar com o sentimento e com a boa vontade.
E isso ele encontrava em qualquer um dos seres daquela ocasião, como encontra hoje, com muito mais consciência hoje, com muito mais desenvolvimento. Hoje nós sabemos dirigir os nossos sentimentos. Se nós temos sentimentos que podem ser bons ou podem ser sentimentos não tão bons assim, mas nós temos consciência através do livre-arbítrio que é nós que controlamos o pensamento, que é nós que trabalhamos qual é a vertente que eu vou alimentar. Se eu vou alimentar sentimentos bons ou se eu vou alimentar sentimentos negativos, a escolha é minha, mas a colheita também será minha. É lógico que se nós formos alimentar sentimentos negativos de qualquer segmento, nós não vamos ter uma colheita positiva e tampouco vamos estar trabalhando no desenvolvimento do reino de Deus no nosso coração. Então, o livre-arbítrio é nosso, é nós que fazemos, ninguém está impondo. Olha, a escolha é sua, faça o que você acha certo. O que é o certo? Mas nós temos hoje discernimento, nós temos a compreensão para saber que nós temos que escolher pelos sentimentos bons. Mesmo que em determinados momentos nós cometa alguma falha, e isso vai acontecer. Mas as falhas que nós cometermos nunca poderá ser desculpa para nós pararmos e trabalhar os sentimentos bons ou trabalharmos no bem. Mas como trabalhar no bem? Em todas as atividades que nós nos encontramos. Nós não vamos dar um conselho que não seja bom para um jovem, para uma criança. Nós não vamos tratar o nosso filho ou filha de uma forma sem amor, sem bondade, sem compreensão, sem tolerância. Nós vamos usar dessas virtudes para com os nossos. Seja nosso sobrinho, seja o nosso amigo, o filho do nosso amigo, nós podemos dizer assim, eu já não gosto do pai dele, eu vou dar um conselho negativo. Nós não agimos assim. Nós já estamos num estágio que nós vemos o que é que eu posso fazer de bem. Qual é o sentimento bom que eu posso ter? E até quando nós estamos andando pela rua e a gente vê uma situação que a gente fica impossibilitado de ajudar. Um homeless dormindo na calçada, alcoolizado ou drogado, ou uma situação deplorável. O que você vai fazer? Vai levar o homeless para sua casa? Não tem como. Vai alugar um quarto? Você nem tem condições financeiras de bancar. Então, você fica de mãos atadas. O que eu posso fazer? Mas é meu irmão que está caído ali. É um irmão que está caído. Em Deus é um irmão. Aí, no mínimo, você vai ter um sentimento benéfico, um sentimento bom por ele. Que Deus ampare, que Deus dê a força, que Deus dê a coragem. Esse sentimento depende de nós. E Jesus sabia que dependia de nós. Ele sabia que ele podia contar com esse sentimento bom, porque esse sentimento vem das leis naturais de Deus, que cada um de nós, ao ser criado, traz no seu íntimo essas leis naturais. Então, esse sentimento bom estava ali, guardado. E o sentimento da boa vontade? A boa vontade é o nosso livre-arbítrio, é nós que decidimos. A minha boa vontade, eu posso ir, eu posso não ir, eu faço ou não faço. A minha decisão. É fácil de nós entendermos este conselho para que o reino de Deus comece a ser construído no nosso coração. É a nossa boa vontade, é nós querer fazer, é nós nos esforçar. Lógico que em determinadas tarefas nós vamos encontrar limitações, não importa, vai com suas limitações e tudo. Porque se você ficar esperando ser perfeito para fazer determinada tarefa, você nunca vai desenvolver. Então, a boa vontade é algo que depende somente de nós. Para tudo que nós quisermos fazer. Nós podemos, e com certeza não iremos nos transformar o reino de Deus no nosso coração da noite para o dia, só porque nós lemos no Evangelho a recomendação de Jesus, que ainda não é o reino dele, mas que será, né? Nós não vamos nos transformar da noite para o dia, mas nós temos a possibilidade de iniciar esse trabalho através do pensamento positivo, através de nos recordarmos a lição do mestre. É o que falou a leitura inicial. Muitos escutam, mas não recordam, não põem em prática, porque recordar a lição do mestre é colocar em prática a cada momento da nossa vida, na medida das nossas forças, na medida da nossa capacidade. Ninguém está pedindo para ser uma transformação absurda da noite para o dia. Não, detalhes, simples coisas que você possa fazer, simples exemplos do dia a dia. Vai analisando o que Jesus faria nessa situação. O que o Evangelho orienta nós, espíritas cristãos,
para fazermos. Simples assim. E aí nós vamos nos transformando, porque nós vamos vendo que já não existe mais espaço para o mal no nosso coração. Sem nós nos darmos conta, nós vamos nos tornar um pouquinho mais humilde em relação às outras pessoas, humilde no sentido de compreender que se as pessoas ainda cometem erro à nossa volta, é porque elas estão tentando. Não é porque elas sejam menores, não é porque nós já sabemos, porque em determinados momentos nós também vamos cometer alguma falha. Então, a humildade de respeitar a limitação do companheiro, dos nossos irmãos de vivência, porque somos todos irmãos perante a Deus. Nesse trabalho de você buscar a compreensão do teu semelhante, você se tornando uma pessoa um pouco mais humilde, você vai eliminando o orgulho, que é o maior vício que prende nós aqui. Porque trabalhando a humildade, você elimina o orgulho. Como que eu elimino o meu orgulho? Trabalhando a sua humildade. Então você vê que a construção do reino de Deus no nosso coração, ela passa pelo esclarecimento, ela passa pela boa vontade, ela passa pelo sentimento. Nós temos que sentir que é importante, que é necessário nós fazermos esse trabalho. E aí nós vamos trabalhando pouco a pouco nas medidas das nossas condições, sem atropelo, sem exagero, sem querer sair daqui procurando alguém caído para me erguer, porque não é por aí. É a gente trabalhar isso no nosso coração, as nossas atitudes diariamente. Nós temos essa possibilidade, todos nós temos. E eu tenho certeza que todos aqui já estão trabalhando nesse sentido para que possa reverter. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Olha, como naquela época se preocupava com os valores materiais, mas era normal do desenvolvimento nosso daquela época. Conhece Roma e Atenas, é como se fosse importante você conhecer hoje Paris e Nova York. Você conhece Paris e Nova York, ou você conhece Paris e Tóquio? Isso, para eles, se você conhecesse, te dava um status de melhor, de maioral, como se você fosse superior aos outros, porque você conhecia duas capitais, mas era uma coisa que estavam falando material. E Jesus, conheço o amor e a verdade. É importante nós conhecer qualquer país do mundo, qualquer capital do mundo, qualquer lugar, não para o nosso desenvolvimento espiritual. Não quer dizer que nós não tenhamos que fazer, porque isso faz parte do lazer, faz parte da cultura, é importante no desenvolvimento do ser. Se você puder ir, boa viagem, seja feliz. Mas o que ele está pondo exemplo aqui é do que eles estavam falando material e espiritual. Espiritual, Jesus fala de amor e verdade. Esse amor que nós temos que ter entre nós, por todos nós, desenvolver, ter amor no sentido de buscar trabalhar essas virtudes dentro de nós, porque automaticamente desenvolvendo a humildade, a indulgência, a paciência. Para quem que nós vamos desenvolver isso? Para as pessoas que nos cercam. Mas quando nós desenvolvemos essas virtudes em nós, nós ficamos pessoas melhores, que vai agradar a mais pessoas que convivem com a gente. E a gente vai estar mais em comunicação com esse amor de Deus que Jesus se refere, que ele conhece o amor e a verdade. A verdade é tudo aquilo que vem do Cristo, é a moral evangélica, a verdade. É aquilo que nos esclarece. Nós podemos tomar qualquer outra informação, não sendo da moral do mestre, e nós vamos ter algumas vitórias materiais, mas espiritualmente as verdades do Cristo, aonde ele recomenda para nós o desenvolvimento das virtudes, auxílio ao semelhante, para que se desenvolva no teu coração o reino de Deus, para que você esteja nesta vibração amorosa proposta pelo Cristo. Porque não é um lugar circunscrito, um lugar que nós, olha, quando nós sair daqui nós vamos tudo ali para outra cidade, que ali é o reino de Deus. Não, é o nosso coração, é a nossa energia, a nossa vibração. Qual é o plano espiritual que nós estamos conectados? Então, esse é o reino de Deus que nós precisamos nos conectar. E ele continua, inquiriu Hanã inquieto: sei qual é a vontade do meu pai. Pulei um pedaço. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Mais uma vez, ele querendo se apegar às coisas materiais, né?
Qual a importância das leis, dos códigos ou qualquer, se fôssemos nos dias de hoje, qual a importância de conhecer as leis americanas? Pode até auxiliar em um ou outro processo, alguma coisa, mas isso tudo é material, isso não te auxilia no espiritual. Você pode ter conhecimento porque pode te auxiliar, porque nós vivemos sobre uma sociedade que tem leis que regem, e é normal e é bom que a gente siga essas leis, mas são leis materiais. Ele está falando de a vontade do meu pai. Qual é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos? Não é para que nós conheçamos as leis dos Estados Unidos ou as leis de qualquer outro país, ou do Brasil, ou qualquer outro país do mundo. Ele quer que nós conheçamos o amor e a verdade. Essa é a lei de Deus para nós. Porque quando nós tiver isso, todas as outras leis nós vamos ter tranquilidade para segui-las e para respeitá-las, porque nós vamos entender da importância. Então, sempre que nós fizermos a vontade de Deus nessas virtudes, trabalhar essas virtudes em nós, nós vamos estar trabalhando no desenvolvimento do reino de Deus. Depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontrava na circunvizinhança da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades, se dirigiu resolutantemente a um grupo de alegres pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Jesus aproximou-se do grupo. Assim que 2 deles desembarcaram à terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus, vos convido a trabalhar pela instituição do reino de Deus na terra. Então Jesus, depois de ter esse diálogo com Hanai, e que ele acabou saindo, ele acabou ficando mais com mais tempo para ele sair de Jerusalém, ele começou já na continuação desse plano, ele começou a buscar pelos apóstolos. Que os apóstolos também eram pessoas, apesar de pescadores, que já eram pessoas que já nasceram com aquela tarefa. E Jesus procurava eles como se Jesus estivesse procurando alguém que conhecesse. Mas era a primeira vez que Jesus estava vendo eles naquele momento ali. Claro que Jesus os conhecia. Mas quando a gente diz conhecesse, como se nós nos referíssemos a alguém que vem aqui, não parece que eu tenho a impressão que eu já te conheço de algum lugar. Nesse sentido que eu digo, como se Jesus os conhecesse, como se Jesus tivesse algum contato previamente com eles naquele momento. Jesus os conhecia porque os escolheu para ser seus apóstolos. E quando ele convida o Simão e o André para a formação do reino de Deus, os dois, com um pensamento totalmente material, eles já começaram a confabular. Não, vamos fazer, mas aí, peraí, o André pergunta, mas como que vão fazer um reino aqui se nós temos algumas casas em volta do lago? É um lugar tão pequeno, como é que vai fazer um reino aqui? Não tem gente suficiente, não tem nada aqui para nós fazer um reino. Vai ser um reino muito pequeno, muito reduzido, né? Um rei e 4, 5 ali. E daí o Simão sai em defesa. Não, mas não é assim, olha, para formar um reino a gente pode pegar de outros, né? Naquela época dizia outras cidades, hoje nós poderíamos dizer outros bairros aqui. E Simão começa a falar como se fosse um reino material. Os dois estavam ainda conversando, como se Jesus tivesse proposto a eles um reino material. Então, num reino material precisa de pessoas, precisa de gente para formar esse reino. E Jesus só escuta. E quando Simão termina de fazer as argumentações que poderiam pegar de outros lugares e tal, e concluir, fazer um reino só, Simão dá uma olhada para Jesus como que pedindo um aval, né? É isso mesmo, né, Jesus? É assim que nós vamos fazer? Pegar todo mundo, incluir todo mundo? E Jesus só dá um sorriso para eles e deixa para esclarecer mais tarde que esse reino é um reino espiritual e não um reino material, que não tem rei, que não tem súditos, que o único rei que tinha, que já era rei, mas nós não o reconhecíamos como rei, era Jesus. Então aí começa seu reinado, começa a fazer juntar os seus apóstolos para desenvolver o reino de Deus, começar as pregações no coração dos homens. Então esse era o trabalho que ele estava se propondo a fazer e que na verdade
nós não tínhamos essa compreensão. Nós não sabíamos que era um reino espiritual. E como tudo que Jesus ensinou naquela época, ele se utilizava daquilo que o povo já conhecia. Então, as suas parábolas são todas elas dentro daquilo. Ele se utilizou do reino. O pessoal sabia o que era um reino naquela época, sabia o que era um rei, era comum. Então, ele se utilizou do reino para que eles compreendessem, mas era um reino espiritual e não um reino material. Isso nos transmite a lição valiosa de que a obra primordial do Evangelho, o trabalho principal do Cristo, é transformar o nosso coração em uma formosa escultura. Com o cinzel da boa vontade, Jesus vai moldando o sentimento, cada um de nós, para que eles adquiram a pureza e a formosura necessária para que o Criador fixe morada definitivamente dentro de nós. Então, aí nós começamos a ver que para nós construirmos esse reino de Deus, a obra principal é o Evangelho, é os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho, ele tem o compromisso e a função de transformar o nosso coração. E se nós observarmos a importância dessa palavra transformar, ele não tem que eliminar, não, ele tem que transformar. Nós poderíamos usar o exemplo, por exemplo, que Emmanuel usa para nos explicar sobre o grão de trigo, que o grão de trigo vê no moinho o seu algoz, porque o grão de trigo, ao entrar no moinho, primeiro ele é tirado da casca, depois de separado da casca, fica só o grão de trigo, aí ele vai para o moedor, ele moe o grão de trigo, ele não é mais grão de trigo, mas ele não deixou de ser trigo, porque agora ele é farinha de trigo. Então é uma transformação, é essa transformação no nosso coração. O nosso coração vai continuar, o nosso coração, mas ele tem que ser transformado de um coração bruto para um coração amoroso. A mesma transformação que Emmanuel nos orienta sobre o grão de trigo. Que o grão de trigo passa por esse processo, e que se nós fôssemos alongar seria um processo muito mais longo, porque o grão de trigo passa pela semeadura, pelo crescimento, pelo cuidado que você tem que ter pela planta, e amadurecimento, a colheita, armazenamento, aí vai para o moinho, tira-se a casca, sobra-se o grão, moe o grão, mas continuamos com a farinha. Quer dizer, desde a semente era trigo. Passou por todo esse processo e nós colhemos e é trigo. E agora esse trigo se transforma em pão, e esse pão vai alimentar o mundo. Então, o nosso coração precisa ser transformado. Ele vai continuar sendo o nosso coração como é, mas só que um coração que antes era tolo e que agora tem conhecimento. Um coração que antes era egoísta e que agora é caridoso. Um coração que não compreendia que tinha responsabilidade com todos os seus semelhantes, agora entende que somos uma família só. Então esse coração se transformou. E agora transformado é um coração que pode ser a nossa verdadeira felicidade, a nossa transformação. Vai transformar o nosso espírito em um espírito simples e ignorante de início, quando fora criado, para um espírito de luz. Para agora que nós começamos a dar frutos, porque um espírito de luz ele vai trabalhar em benefício da humanidade, seja do planeta Terra, seja por qualquer outro planeta que for necessário, nós estaremos com um coração puro e compreendendo a obra divina, que nós vamos trabalhar em qualquer função que seja o bem, que seja para auxiliar o outro. Então é necessário nós fazermos essa transformação sem nunca perdermos a nossa essência de filhos de Deus, de nunca perdermos a informação de que é importante desenvolvermos o reino de Deus nos nossos corações, para estarmos aptos a fazer esse trabalho. E ele vai transformar numa escultura com o cinzel da boa vontade. O cinzel nós sabemos que é utilizado pelos artesãos para fazer uma estátua na pedra. E Jesus, que é a nossa boa vontade com esse cinzel. Precisamos da boa vontade. Quando ele diz que, quando ele se utiliza do cinzel, é porque é uma tarefa difícil.
É uma tarefa trabalhosa, é uma tarefa que vai levar muito tempo. Ninguém está propondo um milagre, uma transformação através de palavras, porque palavras saem da boca com muita facilidade. Como dizem os espíritos, as palavras saem da boca como mel, de tão doce que são. Mas na prática, desenvolver o reino de Deus, ir para a luta, é embarcar no carro aqui agora, sair e enfrentar todos os problemas do trânsito, é chegar em casa e enfrentar os problemas do lar, os problemas da família, as dificuldades com filhos, esses espíritos que recebemos como filhos, que estão jovens, que são crianças ou jovens, e que trazem uma bagagem que às vezes nós não sabemos como lidar. Nós queremos que eles façam da maneira como nós entendemos que é certo, mas são espíritos que trazem um conhecimento e que nós temos que aprender a lidar com esse conhecimento que eles trazem, com o conhecimento que nós temos, sem impor a nossa vontade, mas tentar achar uma maneira de lidar com eles que seja o melhor para eles. Isso que é o difícil para desenvolver o reino de Deus, porque o reino de Deus precisa ser trabalhado em nós. E quais as ferramentas que nós temos que trabalhar? A família. É o primeiro lugar que nós temos. Então, as primeiras dificuldades que nós vamos ter é dentro da nossa família. E aí nós vamos começar a trabalhar. E quando nós estivermos diante dessas dificuldades, vamos lembrar, a proposta de Jesus, ele reencarnou no planeta Terra, ou perdão, Jesus encarnou, porque Jesus não reencarnou, ele encarnou aqui para nos ensinar a desenvolver o reino de Deus. E aí nós dizemos, bom, ok, ele encarnou e nos ensinou. E agora? Agora ele nos deu a família. Toda a problemática que cerca a família, se não for suficiente, você pode pegar a problemática do seu trabalho e traz para junto, e também são as ferramentas que você precisa. E aí tem momentos que na família, ou no trabalho, na sociedade em que vivemos, nós vamos precisar de tolerância, de paciência, de compreensão. São as virtudes que vai elevar o teu coração a reino de Deus, que vai te deixar numa posição de desenvolver esse reino de Deus. Então, é uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Por isso, Jesus usou o cinzel, que pode transformar a pedra. E a boa vontade, que essa nós trazemos conosco. Essa depende de nós. Está conosco essa boa vontade. E nós podemos fazer. E aí, o Criador vai poder fixar morada nos nossos corações, vai poder contar conosco, com as nossas atitudes e com as nossas capacidades, as aptidões, os talentos, tudo isso vai vir à tona, porque nós possuímos tudo isso, nós temos todos esses talentos. A única coisa é que ainda não estão desenvolvidos. Automaticamente esses talentos vão aparecendo pouco a pouco e nós vamos colocá-los em prática com muito trabalho. Não é sentado nem na rede. Esse é o propósito e por essa razão que ele diz ao sacerdote, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Desse modo, todo o trabalho de divulgação do evangelho, todo o trabalho do cristianismo, que já atinge 2 milênios, parte tem o seu destino no coração de cada um de nós. Então você veja que a maior ferramenta que nós temos é o evangelho. Nesses 2000 anos já que a gente tem o evangelho de Jesus, que é a ferramenta principal para desenvolver. Tudo o que nós queremos está ali nas boas aventuranças. Tudo o que nós precisamos saber da moral do Cristo está no evangelho, que é o que vai transformar e que vai nos dar essa condição de nós nos transformarmos, que é o grande questionamento, nos transformarmos. Nós já estamos em processo e não é difícil de nós observarmos essa transformação, porque se nós formos pegar planetas animalizados ou primitivos para o planeta de prova e expiação que nós vivemos hoje, nós estamos num planeta que existe muito respeito já, que apesar das leis sociais fazerem parte, mas isso desde Moisés já deixou para nós a lei moral e as leis sociais. Por quê? Porque era importante as duas leis. Hoje nós temos a lei moral, o Evangelho do Cristo, e nós temos as leis sociais, que são as leis do país, que são importantes para esse desenvolvimento. É preciso as duas leis. E nós estamos fazendo. Mas o Evangelho é a grande ferramenta que nós temos para fazer essa jornada, para nos transformarmos em espíritos de luz e fazer com que o Cristo transforme o nosso coração, os seus ensinamentos, em um reino de Deus, um local onde tenha a aceitação de todos e não de uma minoria, né?
quem tem o coração como o reino de Deus, a todos vai aceitar. Não vai mais ter preconceito, não vai ter mais... se você eliminar o preconceito, você já aceita tudo, aceita todos. Porque não é você o Criador é Deus, o Pai está lá em cima. Todos nós somos filhos dele. E quando ele diz assim, que mesmo quando se refere aos espíritos, se referem aos espíritos criminosos, que estão normalmente no crime. E ele diz assim, é um irmão que está caído no momento para o crime, mas como filho de Deus ele continua de pé. É interessante essa colocação, né? Ele está caído para o crime, porque ele se tornou um traficante, um estuprador, um assassino, qualquer coisa nesse sentido. Ele está caído no crime, mas ele continua de pé como filho de Deus. Por quê? Porque ele é a criação de Deus. Então, o nosso julgamento já começa a se... temos que rever. Porque quando a gente vê um crime bárbaro na televisão, uma notícia, de primeira, assim, na maioria, a gente diz assim, pô, essa pessoa devia morrer, essa pessoa devia ter prisão perpétua, essa pessoa... Peraí, quem é essa pessoa que está no crime? Filho de Deus, logo, nosso irmão. Mas espera aí, como é que eu vou perdoar? É fácil para o palestrante aqui falar, não, perdoe, mas a mãe que teve uma filha estuprada, vai perdoar como? Não tem como perdoar. Então, é uma situação bastante complicada, porque ele continua sendo um filho de Deus. O que nós temos que trabalhar é o amor que nós temos pelos nossos entes queridos e esquecer do criminoso momentaneamente. Deixar que no momento oportuno ele vai se reerguer. Porque senão nós vamos estar atrapalhando o desenvolvimento do reino de Deus no nosso coração, porque nós somos a metade para o bem e a metade não para o bem. É complicado, é uma situação... é fácil para você falar. É verdade, é muito fácil falar. Mas eu não estou falando como minha experiência, como a minha posição, como a minha opinião. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, que recomenda que nós desenvolva no nosso coração o reino de Deus. Eu concordo. É fácil para mim concordar, eu não estou no crime, eu não estou nas drogas. Agora, e quem está envolvido? Os espíritos dizem, tenha indulgência, tenha paciência, tenha tolerância, porque eles estão caídos para o crime, mas eles estão de pé como filhos de Deus. Então nós começamos a trabalhar em nós essa necessidade de mudança do julgamento, dos julgamentos que nós fazemos. É bastante complicado esse assunto, eu tenho certeza que nós temos opiniões diferentes, divergentes, mas o que eu queria atentar é para o Evangelho de Jesus. A orientação do Evangelho é para que nós desenvolva no nosso coração. Mas como que nós vamos desenvolver no nosso coração se temos dois caminhos a percorrer? Cada um de nós vai saber como agir e vai agir conforme o seu coração manda. A única coisa que o Evangelho traz para nós é a informação do que devemos fazer. Se hoje não é possível, daqui a um tempo vai ser possível nós mudar esses julgamentos. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor através do trabalho incessante na prática do bem. Olha, todas as obras que nós temos no Espiritismo falam do trabalho incessante no trabalho do bem. Trabalho incessante no trabalho do bem. Todas as obras, qualquer obra que você leia, qual é a orientação para trabalhar no bem? E nós vemos nas obras espíritas que temos alguns personagens que estão trabalhando no bem, que estão fazendo um trabalho bom naquela sociedade em que estão inseridos, e tem outros que são criminosos naquela. E mesmo assim as pessoas estão fazendo um trabalho, e a orientação é trabalho no bem sempre. Então, se nós queremos desenvolver o reino de Deus no nosso coração, nós temos que compreender, trabalho no bem sempre. Edificação da sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é ter conhecimento, ou ter conhecimento é sabedoria? Eu, falar a verdade para vocês, sempre fiquei em dúvida, né? Até que, certa vez, eu vi uma historinha que achei interessante, que tinha um mestre e tinha seus discípulos. E o discípulo queria saber qual era a diferença entre sabedoria e conhecimento.
E daí o mestre falou assim, olha, faz o seguinte, amanhã cedo, vocês vêm aqui 6 horas da manhã, vocês dois, os 2 discípulos que queriam saber, e eu vou dar a resposta para vocês. Ok, mas faz o seguinte, hoje à noite, ou amanhã antes de saírem de casa, vocês pegam 6 grãos de feijão, colocam dentro do sapato, no pé direito, 6 grãos de feijão no sapato do pé esquerdo, para os dois. E vocês se apresentem aqui às 6 horas da manhã e eu vou responder qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento. Os 2 discípulos seguiram, foram para casa, né? Dormiram, colocaram 6 grãos de feijão em cada pé e no dia seguinte se apresentaram às 6 horas da manhã e o mestre falou assim, ó, tá vendo essa montanha? Sobe até lá em cima. Quando você chegar lá em cima, eu vou dar a resposta para vocês. E os 2 começam a subir. E quando eles começam a subir, já nos primeiros metros de montanha, um deles começou a sentir os pés machucados com aqueles grãos de feijão que estavam dentro do sapato. Quando chegou na metade, já estava com os pés ensanguentados. Quando chegou lá em cima, já não podia mais andar. Mas chegou lá em cima. Mas qual é a diferença agora de sabedoria e conhecimento? E o outro, não aconteceu nada. O outro começou a subir, subiu tranquilo, não houve nada. Chegou lá, mas você não colocou os grãos de feijão? É a única explicação. Porque a gente sente qualquer cisco no calçado. Como que você vai com 6 grãos de feijão e você não sentiu nada? Ele falou, não, eu cozinhei os grãos de feijão. Porque o mestre, em momento nenhum, ele falou se era cru ou se era cozido. Então, eu cozinhei, coloquei os 12 grãos, eu segui a regra, eu coloquei os 12 grãos, cozido. O outro colocou cru. Os 2 tinham conhecimento de que era para pôr os 12 grãos de feijão, mas um usou da sabedoria, cozinhou os feijão. Então, a sabedoria é o que é que nós fazemos com o conhecimento que nós temos. Essa é a sabedoria. É o que nós fazemos com o conhecimento que nós possuímos. O conhecimento é o evangelho. O que é que nós vamos fazer com o evangelho? O que é que nós vamos fazer com os ensinamentos do evangelho para desenvolver o reino de Deus no nosso coração? Nós não podemos chegar depois dessa vida no desencarne e chegar do outro lado e achar que tudo vai se transformar, que nada vai se transformar. Muito pelo contrário, a nossa consciência vai cobrar. Olha, mas você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Ah, eu não sabia. Como você não sabia? Você tinha o evangelho na sua disposição, estava aqui, para você desenvolver as virtudes, para você eliminar os seus vícios, que através do desenvolvimento das virtudes, automaticamente nós desenvolvemos ou eliminamos os mesmos vícios. Desenvolve-se virtude, elimina-se vício. Os vícios correspondentes, humildade, orgulho, egoísmo, caridade. Nós só temos que trabalhar as virtudes. Esquece dos vícios, porque vício todos nós temos. Eles serão eliminados automaticamente conforme o nosso trabalho. Então, a diferença entre sabedoria, a edificação da sabedoria nos nossos corações, o que nós fazemos com os conhecimentos que já temos. E aqueles que mais receberam, mais serão cobrados. Quer dizer, nós estamos sendo informados também que o não uso dessas ferramentas que nós temos, dessas informações que nós temos, será cobrado porque nós temos esse conhecimento. E ele continua dizendo, o desapego de bens materiais, o perdão das ofensas dos inimigos, enfim, é a lembrança das leis naturais gravada por Deus em nossa consciência. Desapego dos bens materiais, outro tema polêmico, principalmente para nós imigrantes que deixamos nosso país para vir buscar um sonho americano. Nós viemos aqui para melhorar de vida, atrás de bens materiais. Peraí, mas se ele desapega aos bens materiais, ele não está falando não possuam bens materiais. Ele está dizendo desapego. Não faça que os bens materiais sejam o móvel da sua vida, mas tenha os bens materiais. Se utilize dos bens materiais, eles são necessários, são indispensáveis, os bens materiais. Só não faça que a sua vida acabe por causa de um bem material. Não venda a sua vida troco de um bem material, porque o bem material vai ficar aqui. Mas eles são indispensáveis. Então, é bom a gente ter a compreensão. Desapego é ter, se utilizar e fazer gerar benefício para terceiros. Não tem nenhum problema. Você pode ser dono de 1 milhão de imóveis. Não tem nenhum problema, desde que você se utilize e gere benefício a terceiros. Então, ele não está dizendo não possuam bens materiais.
Se ele dissesse isso, aí sim nós teríamos que viver como viveu Paulo, como viveu o próprio Jesus, como viveram os apóstolos, que o Paulo é o maior exemplo porque ele não tinha nem mesmo, ele não se utilizava das doações que ele recebia das pregações para o seu sustento. As doações que ele recebia era encaminhada para a igreja do caminho. Paulo, para a sua sobrevivência, ele fazia os tapetes onde ele estava, vendia para a sua sobrevivência. Então, se tivesse ali, não possua bens materiais, nós teríamos que fazer que nem Paulo, né? Nós não poderíamos ter nada. Mas não é isso que ele está dizendo. Desapego. Tenha, se utilize, faça gerar benefício para o seu irmão, porque isso é caridade. De uma maneira ou de outra, nós vamos estar gerando benefício. O perdão. O perdão, o maior beneficiado do perdão somos nós. Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos daquele peso, daquela mala. Enquanto nós não perdoarmos, nós carregamos uma mala aqui. E cada vez que nós abrimos a mala, está lá a fotografia da ofensa. E nós vemos e reativamos na nossa tela mental aquela fotografia da ofensa. Então, nós fomos ofendidos há 10 anos e nós estamos sendo ofendidos a cada vez que nós abrirmos aquela mala da ofensa. Quando nós perdoamos, aquilo acabou. Ah, foi algo sem importância, já você lembra do fato, porque ninguém aqui vai perder a memória. Você lembra que você foi ofendido há 10 anos, mas você não dá a importância, você não fica valorizando aquela ofensa que você recebeu e você perdoa, você deixa para lá, é a vida que segue. Talvez eu também tenha ofendido alguém e espero que me perdoe, e é assim que funciona o perdão. Ele nos alivia e nos dá uma capacidade de melhorar a nossa qualidade de vida. Nós vivemos em paz, porque melhorar a qualidade de vida através do perdão é viver em paz. Viver em paz é não criar toxinas para o nosso organismo que fiquem jogando toxina ali o tempo todo e criando tudo que é desagradável para o nosso próprio organismo. Às vezes a pessoa que ofendeu já nem lembra mais de você, quem dirá da ofensa que ele fez. E nós ficamos ali carregando e criando aquelas toxinas, criando aqueles problemas para o nosso organismo. Então o perdão. E ainda se não bastasse esses benefícios, isso está nas leis naturais, que Deus criou nós como irmãos e que como irmãos deveríamos viver. E nesse sentido, todo esforço expendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica. Silenciar uma crítica. Às vezes a gente critica os nossos companheiros só porque se eu criticar, eu me coloco numa posição acima de que eu não era, mas você era. Aponta o dedo. Você era, eu não. Entendeu? Então, silenciar uma crítica, não fazer fofoca. A fofoca, a gente diz, o Manuel Gamas, que costuma falar muito isso. Gente, mas é uma fofoca cristã. Lá existe fofoca cristã, uma fofoca espiritual. Na verdade, a fofoca é a maledicência. A gente quer falar mal das pessoas, só isso. E isso é prejudicial para o desenvolvimento desse reino de Deus. E nós não precisamos disso, né? Então, na prática da perfeição, nós precisamos aprender a não criticar as pessoas, ser indulgentes. Ser indulgentes porque, às vezes, você pega uma pessoa e ela tem um mês inteiro só de coisas boas, ou pegar um dia, tem 8, 10 horas de trabalho só fazendo as coisas certas. Cometeu um erro ali, você crucifica a pessoa, né? Mas e o resto que ele fez? Você não vai reconhecer, você não vai, né, não vai ter indulgência, dizer, olha, aconteceu um erro, tudo bem, o erro precisa ser reparado, acontece, todos nós cometemos erro. Pronto, não deu tanta importância assim, é ser indulgente com as pessoas e menos crítico. Mas é uma coisa que nós precisamos trabalhar, é prática, porque todos nós trazemos esses vícios, ninguém aqui está ileso disso, né? Ou não carrega esses vícios. Todos nós carregamos esses vícios. Talvez a pessoa possa dizer, olha, eu não critico ninguém. Concordo. Tem pessoas que já não criticam, mas vai ver, ela está envolvida num outro vício. Então, todos nós temos, o negócio o evangelho vem para todos e nós temos o compromisso só de praticarmos o bem para desenvolver essa perfeição em nós mesmos. No livro Vinha de Luz, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se nós buscar o reino de Deus e a justiça, tudo o resto vem.
Tudo o resto vem automaticamente, tudo vem no seu lugar, ao seu tempo, não no nosso, mas ao seu tempo, ao tempo de Deus. Muitos procuram o evangelho para a realização dos próprios caprichos. Mandar fazer-se, obedecer, ter privilégios. Raros aceitam a condição de discipulado e querem ser favoritos de Deus. Busquemos, sim, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Nós não podemos nos utilizar aqui da doutrina espírita para fazermos que as pessoas nos obedeçam, para que as pessoas façam aquilo que eu, como presidente, determino. Eu não posso estar nessa posição de me utilizar do cargo para fazer isso. Eu tenho que me utilizar do cargo para fazer a vontade de Deus, para trazer o que o Espiritismo prega, o que o Espiritismo ensina. Então, não ter proveito dessa situação como se as pessoas tivessem que me obedecer só porque eu sou presidente da Casa Espírita. O presidente da Casa Espírita, quando chega à presidência, ele já não tem esses vícios, ele não faz isso. Que muitas das vezes os presidentes de Casa Espírita, eles colocam do próprio bolso para que a Casa Espírita esteja aberta. Então, abrem mão do seu tempo junto com a família, abrem mão do seu tempo de lazer, para que a Casa Espírita esteja em condição de receber as pessoas no dia da palestra, no dia de estudo. Então, mas a orientação de Emmanuel é para nós prestarmos atenção, porque nós podemos cair nesses vícios de nos utilizarmos de qualquer cargo que nós tenhamos que não seja para fazer a vontade de Deus, porque vai estar contra o reino de Deus. O amor de Deus é o maior do universo, pois ele é incondicional. Nunca conseguiremos amá-lo como ele nos ama. Claro, se Deus nos criou, o amor dele é incondicional, é o maior que tem, é o maior que nós temos conhecimento. E Kardec, nas suas obras, ele coloca, no Livro dos Espíritos, tem algumas mensagens, algumas informações que são de Allan Kardec, e está sempre no rodapé da página. Segundo Allan Kardec, e ele continua dizendo assim: quando encarnados, podemos sentir o seu amor de maneira escancarada, nos amparando e nos intuindo, sendo para Allan Kardec a intuição, a voz de Deus que nos orienta na vida. Então, sendo para Allan Kardec, a intuição, todos nós temos a intuição, aquele pensamento que nos vem do que fazermos em qualquer situação que seja. Segundo Allan Kardec, essa intuição é Deus falando para nós qual é o melhor caminho a ser seguido. E se Deus nos ama, que é um amor incomparável, ele realmente fica nos intuindo: olha, não faça isso. Mude a sua maneira de ser. Para você desenvolver o reino de Deus, você precisa mudar as suas atitudes. Então, a intuição que nós temos, lembre-se, a intuição é Deus nos orientando, segundo Allan Kardec. Segundo o Espiritismo, a intuição vem dos espíritos benfeitores que nos acompanham e querem que nós sempre tome as atitudes corretas para o nosso benefício. Para Deus, somos instrumento da implantação do reino de Deus, reino de amor na Terra. Quando entramos em contato com as criaturas, estamos interagindo nos seus instrumentos de implantação deste amor. Quando conseguimos irradiá-lo em nosso coração, então nos transformaremos em instrumentos fiéis, demonstrando todo o amor possível em nossas atitudes. A melhor maneira de demonstrar o amor que temos pelo nosso semelhante é as nossas atitudes. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas a obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria, conquista do amor, através do trabalho incessante na prática do bem. É o desapego dos bens materiais, o perdão, ofensa dos inimigos, enfim, é a lembrança das leis divinas naturais gravadas por Deus em nossa consciência. Nesse sentido, todo o esforço despendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica, em pensar duas vezes antes de querelar com o vizinho, assume papel relevante na prática da perfeição. Essas são as orientações do Evangelho. Deus, achando que estava difícil de entendermos, enviou-nos Jesus para nos ensinar o amor e implantarmos o reino de Deus no nosso coração. Esse é o nosso exemplo. O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Como ele agiria nesta hora? Então são perguntas que o Evangelho nos propõe. O
que Jesus faria se estivesse no lugar? Como ele agiria em todas as coisas? Fica a pergunta para nós saber e para nós nos auto-perguntar o que Jesus faria naquelas questões que eu tenho que resolver diariamente, na prática dessas virtudes propostas para o desenvolvimento do reino de Deus no meu coração. Então, eu sempre que eu tiver uma dificuldade, eu vou ter que me lembrar de Jesus e perguntar, peraí, como que ele agiria? E aí ficou a pergunta, eu vou ter a resposta da maneira que eu devo me comportar e que eu devo fazer. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade, pelo trabalho de vocês, de manter a casa aberta e nos dando a oportunidade de trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos.